Bom, no vídeo de hoje quero mostrar aqui para vocês o projeto de mais de 250 milhões de reais da Arena do Bahia, onde poderia ter essa construção que eu quero comentar aqui com vocês. Inclusive quem divulgou as fotos e detalhes desse projeto foi uma pessoa que estava por dentro das negociações e o próprio presidente do clube, que eu quero mostrar aqui para vocês. Será que poderia ser viável? Qual que seria a capacidade e também onde que seria localizado, né? Até porque recebeu essa proposta, mesmo já tendo o estádio da Fonte Nova todo construído, que foi, eu diria que um dos principais impeditivos para essa obra não seguir adiante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, caso você goste de tipo de conteúdos como esse, de projetos de estádio, centro de treinamentos, que nós já trouxemos vários vídeos aqui no canal. Conta aí então para chegar essa meta de 10 mil inscritos. Se você é torcedor do Bahia, notícias do mercado da bola, tem o meu outro canal do Black Cartel Foot. Clica aqui que vai estar aparecendo o card para vocês. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos por lá. Bom, então esse projeto que surgiu, que eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês, lá em 2017, onde ainda o presidente do clube, o Marcelo Santana, no caso depois que saiu do cargo, que ele ficou de 2015 a 2017 como um interino, mostrou no seu canal do YouTube, da empresa dele que é a Fortway, revelou detalhes desse projeto e tudo mais, que seria chamado Arena Esquadrão, que no caso recebeu essa oferta no seu último ano de mandato, da atual gestão, e foi feita por um grupo de investidores, que no caso tinham interesse no estádio com uma capacidade de 26.912 torcedores, ou seja, quase 27 mil torcedores, que teria a sua localização atualmente onde fica o Parque de Exposições de Salvador. Para você ter uma ideia, as conversas na época até chegaram a acontecer e tudo mais, mas a situação não prosseguiu, porque segundo ele, os investidores entregariam o material completamente pronto, sem o Bahia fazer qualquer esforço financeiro. Mas no momento que o Bahia realizasse seu primeiro jogo no estádio, o Bahia passaria o fazendão para esse grupo investidor e seria, no caso, um sinal do pagamento. Então, por ter essa troca, acabou não compensando e o próprio Santana, que estava exercendo esse papel na época, não teve interesse, até porque teria um custo bem alto, que é o que eu quero comentar aqui. Bom, eu até vou deixar aqui uma da frase, que no caso o antigo presidente falou no seu canal do YouTube, que ele explica um pouco mais essa situação que envolvendo os pagamentos e tudo mais, que ele completou, falando o seguinte: eles fariam esse estádio para mais de 27 mil pessoas para o Bahia e entregariam o material completamente pronto, e assim que o Bahia fizesse o primeiro jogo, teria que repassar o fazendão para esse grupo de investidor. Seria, no caso, um sinal pelo pagamento, no caso do Bahia, e além de um financiamento cujo prazo não chegou a ser discutido, mas seria ali entre uns 20 a 25 anos que a gente seria sócio nesse estádio, onde parte das receitas seria desse sócio investidor, e esse projeto de estádio seria um orçamento na casa de 250 milhões de reais, e parte das receitas também ficaria para a equipe do Bahia. Então disse aí, no caso o antigo presidente, que poderia ter essa situação, mas enfim, acabou não seguindo adiante. Deixei aqui algumas fotos para vocês, que até que é um estádio interessante. A grande questão que eu ficaria é pela capacidade, que poderia mandar alguns jogos que não teria uma grande tempo de jogos, jogar na Fonte Nova, que aí sim teria uma capacidade de público muito maior. E que não foi adiante também porque naquela situação, não sei se seria a melhor hora para a construção de um estádio, tudo bem, que não teria um grande custo para o Bahia, mas ainda assim teria que ficar pagando por muitos anos, fora que ainda teria que abrir mão de um espaço bem relevante da sua estrutura e tudo mais. Então essa história não foi adiante lá em 2017, quando recebeu, que eu quero até saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você teria levado essa história adiante? Acho que se tivesse feito o estádio, o Bahia hoje estaria melhor? Ou você acha que com a Fonte Nova não precisaria? Deixa a sua opinião também aqui embaixo. Bom, e justamente por não fazer muito sentido, por conta da Fonte Nova, que eu vou deixar aqui para vocês alguns detalhes do estádio. Em breve eu posso fazer um vídeo só em específico sobre a arena, que teve recentemente, nos últimos anos, comprado os direitos do naming rights pela Itaipava, que tem um espaço aí de mais de 121 mil metros quadrados, uma capacidade para mais de 50 mil lugares, 50 camarotes, mais de 1.000 assentos nos camarotes, e também tem todo ali mais de no caso restaurantes, banheiros, mais de 46 bares, 62 banheiros e também toda uma estrutura metálica, que no caso tem aí mais de 2.000 vagas de garagens na parte interna. Então
A Arena Fonte Nova que foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e teve reconstruída, né, para falar a verdade, um custo no total de 689 milhões de reais. Então foi um custo bem alto, tendo essa capacidade ali, ó, que gira entre 48 mil a 50 mil torcedores, em alguns jogos também bem emblemáticos na Copa do Mundo. E até quero saber a sua opinião aqui, nos últimos anos, né, com o Bahia jogando no estádio, a torcida meio que adaptou bastante, ainda mais se você for pensar nesse projeto que seria construído lá em 2017, possivelmente iria ficar pronto ali em 2020, 2021, pelo cenário não seria muito bom, né, por conta que teve a pandemia, possivelmente iria estar fechado e tudo mais, mas de qualquer forma poderia ter sido esse projeto adiante, a Arena Esquadrão, e quem sabe com o Grupo City não poderia ter a construção de um estádio próprio, que isso já foi discutido, tá? Inclusive quero comentar agora sobre meio que nos bastidores, né, que está envolvendo o Grupo City, o estado da Bahia, para ter, né, a licitação para a Fonte Nova nos próximos anos e o interesse do Grupo City, que no caso seria assumir, né, o estádio de vez, que eu quero também comentar com vocês. Bom, onde tem o interesse do Grupo City, no caso na Arena Fonte Nova, e até mesmo o secretário Davidson Magalhães, do estado da Bahia, falou um pouco sobre essa possibilidade do Grupo City, né, reafirmando a intenção do grupo em negociar a Fonte Nova, onde ele falou o seguinte, abre aspas, nós temos uma concessão até março de 2028. O que houve foi uma audiência com o governador e o CEO, né, do Grupo City, ele demonstrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico, né, para o grupo aqui no Brasil. Depois de adquirir o Bahia, foi uma discussão inicial. São tentativas e tratativas, claro, que de qualquer iniciativa dessa, como no caso um bem público em concessão, qualquer tipo de ação dessa terá que ter uma exposição, né, de concorrência pública. Então, foi uma demonstração, uma intenção, no caso, mas que isso ainda não se materializou em proposta e, no caso, iniciativas concretas, que seria justamente essa intenção do Grupo City de comprar o estádio de vez, até porque no caso, não teria que ficar entrando em novas licitações, que até eu deixei aqui para vocês, né, que iria até 2028, que teria essa parceria com o Estado, mas enfim, o Grupo City já demonstrou esse interesse de ter a compra, né, do estádio, ou por exemplo, um prazo maior para ficar no comando junto com o Grupo City, que enfim, ainda teve outra frase aqui, que ele falou o seguinte, do ponto de vista do futuro, é claro que não é característica do governo, né, do Estado, fazer a gestão de uma arena multiuso, não deve ficar com o governo do Estado. Por isso que está tendo uma concessão, né, hoje, e não foi só na construção, mas o uso dele, claro, tem muito mais a ver com a iniciativa privada, disse aí então, no caso o secretário, afirmando essa intenção então no Grupo City e que pode ter algumas novidades, mas pelo visto não por agora, e sim a partir de 2028, que tem alguns detalhes que eu acho interessante, né, colocar aqui nesse contexto. Bom, ainda no caso falando sobre essa licitação que vai ocorrer em 2028, o secretário ainda, o Davidson, explicou que o Grupo City já demonstrou esse interesse e afirmou o seguinte, o City tem utilizado a Fonte Nova porque hoje a SAF, que é dona do Bahia, e no caso ele tem os seus interesses, mas nós explicamos que nós temos essa parceria público-privada, que nós não podemos romper o contrato que vai até 2028, e vamos cumprir esse contrato e depois será aberta uma nova concessão, onde quem tiver interesse, que no caso que se habilite. O Grupo City demonstrou interesse no ativo e esperamos que daqui até lá, na constituição da nova seleção, tenhamos essa alternativa. Disse aí então, no caso, em entrevista. Além disso, o próprio CEO do clube, do Bahia, do Grupo City, né, o Raul Aguirre, afirmou o interesse, né, da equipe do Esquadrão, que seria participar dessa gestão do estádio, seja assim, até mesmo a possibilidade de compra, tá? Onde o CEO do grupo falou o seguinte, a gente tem muito interesse na Fonte Nova, seja para participar da administração ou até mesmo da propriedade, dependendo de um conjunto, né, claro, de condições. Desse conjunto, um dos principais é a nossa plena consciência de que esse é um ativo que pertence ao povo da Bahia, representado então pelo governo, disse aí o Aguirre, e ainda falou o seguinte, que no caso, para nós prosseguirmos com qualquer interesse, temos que ter essa manifestação do dono do ativo, e nesse caso o governo. Para nós, as informações, né, que temos aqui, desde o primeiro ano da SAF Tricolor, que essa arena, né, Fonte Nova, já vem sendo comentada para ter a concessão em definitivo do estádio, né? Naquela ocasião, em 2023, tanto o secretário responsável, né, pela Fonte Nova dessa concessão e o próprio CEO do Grupo City falava que tinha um interesse. Ó. Então tá aqui, ó. Nós temos uma concessão até março de 2028, o que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do Grupo City. Ele mostrou muito interesse em discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirir o Bahia, né? Então, naquela ocasião, foi lá em maio de 2023. Tem aqui algumas outras
algumas outras notícias similares, tá? Só falando que, ó, a título de comparação, em 2021, em relação àquele ano ruim e a queda para a Série B, a pandemia, o Bahia havia registrado 22 milhões e 800 mil em relação ao lucro de sócios e bilheteria. Já em 2024, sócios e bilheteria somaram 83 milhões, que aí já é um valor bem significativo, né? Realmente já passa a ser a segunda receita mais importante, ou terceira, né? Vai ficar atrás apenas de transmissão, vem logo sócio e patrocinadores, um valor bem próximo disso. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você tem a dizer sobre o estádio, se você vê com bons olhos, né? Ficar com ele em definitivo, porque desde a inauguração da Fonte Nova em 2013, né, se não estiver enganado, não tem tido, né, tantas partidas assim, quem dirá do time profissional. Então, estou curioso para ver o que você tem a dizer. E ainda temos algumas outras atualizações, inclusive, né, de um pouquinho, então vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. E aí, né, o Augusto Vasconcelos falou, inclusive, na última semana, no dia 12, que ninguém tratou com ele sobre esse assunto, né, de concessão. O secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, né? Então o Augusto aí comentou sobre o futuro do estádio e afirmou que não tinha, né, um futuro definido ao podcast Projeto Prisma, né, naquela ocasião. Então aqui, ó, tivemos diversos diálogos sobre o que vai acontecer com o Pituaçu, mas em nenhum momento o governador ou alguém do governo tratou comigo sobre uma eventual concessão. A gestão do estádio, né, tem sido considerada muito eficiente. Estamos agora com a retomada da possibilidade de sediar jogos oficiais no estádio. Fizemos toda uma requalificação de gramado e também de infraestrutura. Estamos em fase administrativas na prefeitura para que haja, né, a liberação do alvará para sediar jogos. Estamos nesse trâmite, né, disso aí, então, naquela ocasião. Ele ainda deixou, né, um diálogo aberto para uma possível sessão da administração do estádio, né? Então ele deixa bem claro que isso sim poderia acontecer. E aí ele fala também, né, sobre como Salvador sendo uma das cidades sedes da Copa do Mundo Feminina logo, né, em 2027, Vasconcelos contou que provavelmente o Pituaçu será utilizado como centro de treinamento para as seleções do torneio, que exige um maior preparo do estádio, né? Então certamente vai ser, até pela proximidade, né, em relação à Fonte Nova, estando aí dentro da Grande Salvador. Acho que sem dúvidas esse aí é um projeto a se pensar. E aí também, né,